Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o livro que eu li recentemente, Os Quatro Compromissos. É um livro excelente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre ele com vocês. Esse livro, ele fala, é uma proposta do autor, sobre 4 compromissos que ele considera muito importante em qualquer relacionamento que a gente vai ter, com outras pessoas, para a nossa vida, assim. E ele diz o seguinte, ele começa o livro falando assim, que todo mundo é um espelho, todos nós somos um espelho. A gente vê no outro aquilo que está em nós. Aí ele fala o seguinte, que toda vez que a gente faz uma fofoca sobre o outro, faz uma crítica sobre o outro, nós também estamos nos julgando, nos reprimindo de algo, né? Tem algo que nos toca, né? Que a gente fala sobre aquilo que está dentro de nós, né? Que a boca, tem uma frase que fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. E aí ele fala sobre isso, né? Ele fala que quando a gente é criança, na nossa infância, a gente vive uma fase que nós vivemos a nossa essência de verdade na nossa infância. Porque uma criança, ela é verdadeira, ela é sincera, ela brinca, ela demonstra afeto, ela não sente medo de demonstrar afeto. E a gente, quando é criança, logo quando a gente começa a entender as coisas, ele fala assim, que a gente vai sendo domesticado, né? A sociedade vai nos impondo regras, nós vamos sendo... É como se tivesse uma caixinha, né? Aí vão nos colocando dentro dessa caixinha para a gente viver ali naquela sociedade, vão criando regras, e aí quando a gente não cumpre essas regras, a gente é rejeitado pela sociedade. E quando a gente cumpre, aí a gente é aceito. Então, assim, na infância, né, ele fala que é quando a gente vive a nossa essência, a nossa plenitude de verdade. E aí, o que ele fala que eu acho bem interessante é que, assim, quando a gente está na infância, né, a gente faz as coisinhas que a gente gosta de fazer. E aí as pessoas adultas começam, né, a impor as suas regras, as suas condições, e aí a gente vai perdendo isso, né, na nossa vida adulta. E ele fala sobre esses 4 compromissos para a gente viver a nossa essência, para a gente viver da forma que nós acreditamos, né? Porque quando a gente não vive da forma que a gente acredita, a gente começa a sentir que não está feliz, né? Que está faltando alguma coisa. E ele resume bem para mim, tem uma música que fala assim, que quando a gente quer crescer e depois a gente quer voltar do início, né? Que a gente quer voltar à infância. Eu particularmente vivi em um ambiente, né, quando eu era criança, bem restritivo, muito restritivo. Não podia brincar, não podia cantar, não podia falar alto, não podia levar coleguinha em casa, não podia assistir. Eu ouvia sempre muitos nãos, não podia isso, não podia aquilo, era sempre não. Eu tive um padrasto que não gostava de mim e ele era muito restritivo. Então eu só vivia minha essência na minha infância quando eu ia para a roça dos meus avós. Lá eu brincava, pescava, conversava, eu adorava contar piadas, eu gostava de assistir aqueles desenhos, Historinha de Dragões, Madeline. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir esses desenhos, né? Gostava do Cris, do Pica-Pau, esses desenhozinhos assim. Então, assim, na minha infância eu podia levar minha amiguinha só lá na roça dos meus avós. Então era lá que eu vivia minha essência. Eu lembro que eu gostava muito de fazer pergunta para os adultos. Eu era uma criança muito curiosa. E aí as pessoas até falavam assim, essa menina quando crescer vai ser jornalista. Era gostoso demais quando eu estava na casa dos meus avós.
E aí quando eu voltava para minha casa na cidade, eu ficava pensando, eu quero crescer logo, porque aí eu vou poder brincar e fazer essas coisinhas que eu gosto. E aí quando eu cresci, fiquei adulta, aí eu descobri que não era aquilo que eu estava pensando na infância. Na infância eu pensava que quando eu crescesse eu ia ter a liberdade para fazer essas coisas que eu gostava. Mas aí a gente vai crescendo e as regras também, a gente vai sendo mais cobrado, vai tendo mais exigências para a gente ser aceito em um grupo. E aí não é sempre que a gente tem a liberdade de fazer aquilo que a gente gosta, expressar a nossa verdade, né? Expressar aquilo que a gente acredita, né? Então, ele propõe, né, esses 4 compromissos para a gente honrar a gente mesmo, sabe? Então, eu vou falar para vocês sobre o primeiro compromisso, que ele fala o seguinte, que ele propõe para a gente ser impecável nas nossas palavras, porque a nossa palavra, ela tem poder de curar e poder de adoecer as pessoas. Curar, assim, de fazer a pessoa, fazer um bem para a pessoa, né? De ser uma palavra positiva ou de ser uma palavra negativa, né? Que vai fazer mal para a pessoa. Que ele compara assim, que as palavras são como sementes que nós plantamos na mente das pessoas. E a gente não sabe se a mente da pessoa é um terreno fértil para coisas positivas ou negativas. Então, por isso a gente precisa ter bastante cuidado com aquilo que a gente fala para o outro, porque a gente não sabe como que isso vai impactar a vida da outra pessoa, como que está o solo da mente daquela pessoa, está propício para coisas positivas ou coisas negativas. O segundo compromisso que ele propõe é para a gente não tirar conclusões sobre as coisas que as outras pessoas nos falam, porque assim, nós temos um costume de tirar conclusão sobre tudo, até coisa que a gente não sabe, alguém falou uma coisa, aí a gente pensa, então a pessoa está pensando isso, ou então a pessoa não gosta de mim por isso, porque ela disse isso. Coisas que a gente não sabe, ele fala assim que a gente tem a necessidade de tirar uma conclusão, ter uma resposta. Então às vezes a gente cria uma até mesmo sem saber. E ele diz o seguinte, que o que as outras pessoas falam é sobre elas, não é sobre nós. Porque são as opiniões delas, o ponto de vista delas, né? Então, assim, é sobre a vida delas, sobre as coisas que elas foram construindo ao longo da vida. Então, quando a gente leva para o lado pessoal, a gente está trazendo para nós, né? A gente está trazendo aquilo para nós. E aí ele fala assim que se for uma palavra negativa, é como um veneno que a pessoa está te dando e você vai lá e bebe, né? Se você for levar todas as coisas que as pessoas falam ao pé da letra, você não vai viver a sua vida conforme aquilo que você acredita, você vai viver conforme aquilo que o outro acredita. E você não está vivendo para o outro, você vive para você. Quando você sabe quem você é, você não fica tirando conclusões, né? Tirando conclusões sobre o que o outro está dizendo, sobre o que ele está pensando. Porque às vezes ele está falando uma coisa e você já está tirando uma conclusão que ele está pensando isso, que ele não, né, que é aquilo, que... E ele fala assim, que a gente, quando a gente é impecável na nossa palavra, né, a gente fala aquilo que a gente acredita e a gente ouve o outro e a gente fica aberto para poder, que quando a gente tem uma dúvida, a gente pergunta, não fica tirando conclusões, porque a gente não vai adivinhar o que está na mente do outro, assim como o outro não vai adivinhar o que está na nossa mente, né? Então, ele fala basicamente sobre isso. E o terceiro compromisso eu já comecei a falar aqui, que é não leve nada para o lado pessoal, porque o que o outro fala é sobre ele, não é sobre você, é sobre ele, é sobre as crenças dele, sobre a vivência dele, né? Sobre aquilo que está na mente dele, se são coisas positivas, se são coisas negativas. Como eu falei no começo do vídeo, a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim,
Não é que o outro vai falar uma coisa que quer dizer que aquilo tem que ser uma verdade para você, uma verdade pessoal. Você constrói as suas verdades a partir daquilo que você acredita, do que faz sentido para você. Então ele fala, não tire conclusões, não tire conclusões. A gente não ficar em todas as situações tentando tirar uma conclusão, tentando achar um significado que às vezes nem existe, só existe na nossa cabeça, porque assim como o outro tem as conclusões dele, nós também temos as nossas. Então, às vezes o que a gente está tirando como conclusão não é aquilo que está passando na cabeça da outra pessoa. Então, quando a gente estiver na dúvida, ao invés de tirar uma conclusão, a gente chegar e perguntar, para tirar a dúvida. Não, fulano, é isso mesmo que você falou, que eu entendi dessa forma? Será que eu pensei, tirei uma conclusão errada? Ou será que o que você me falou é dessa forma? Ir lá e perguntar, porque os relacionamentos, ele fala que tirar conclusões nos relacionamentos interpessoais é pedir briga, pedir confusão, desentendimento, né? Ele falou que se as pessoas não tirassem tantas conclusões, não haveriam tantas guerras, né? As pessoas se comunicassem, tivessem uma melhor comunicação, ter uma comunicação assertiva. E o quarto compromisso que o autor nos propõe é sempre dê o melhor de si. Ele fala que em todas as situações a gente precisa dar o melhor de nós. Ele fala que se a gente escolher dar o melhor de nós em todas as situações, ele falou assim, que quando a gente dá o melhor de nós estamos apreciando a vida, nós estamos mas ele fala assim, não, dá o melhor de nós porque nós amamos agir, porque nós amamos a nossa ação, e não porque nós estamos desejando uma retribuição, desejando algo em troca. Porque dessa forma nós estamos vivendo, nós estamos experimentando as coisas. E ele fala que assim, dar o melhor de si não é sempre a gente ser o melhor, fazer aquela coisa maravilhosa, extraordinária. Não, ele fala que em cada instante a gente pode escolher dar o melhor de nós. Mas cada instante nós vamos estar de um jeito. Tem momentos que a gente está feliz, outros que a gente está alegre, outros que a gente está triste, outros que a gente está cansado, raivosos, né? Então, assim, a cada momento a gente vai estar em uma situação diferente, com uma emoção diferente. Então, ele fala assim que sempre a gente procurar dar o melhor, né? Em todas as circunstâncias, apesar de a gente às vezes estar em uma circunstância ruim, mas a gente escolher dar o melhor de nós. Porque quando a gente dá o melhor de nós estamos aceitando a nós mesmos. Nós estamos aceitando, olha, eu não estou tão legal hoje, mas eu estou dando o meu melhor. Eu sei que eu estou dando o meu melhor. E ele fala uma coisa muito importante também, que eu não falei no começo do vídeo, mas ele fala no começo do livro o seguinte, que nós, quando vamos crescendo na sociedade cheia de regras, a gente vira o nosso próprio juiz, né? A gente se julga muito, a gente se julga e aí a gente tem uma parte de nós que se julga demais e uma que se sente muito vítima, né? Muito injustiçado, né? Por a gente ter que reprimir a nossa essência e não viver ela plenamente. Então, assim, o que esse livro nos traz é um questionamento, né? Assim, um questionamento e uma sugestão, né? Questionamento. Será que nós estamos dando o melhor de nós? Será que nós estamos tendo esses compromissos com nós mesmos? Será que a gente pode praticar esses compromissos? Como que seria se a gente praticasse esse compromisso? Que tal se a gente experimentasse isso? E o livro, ele no final, ele fala, né, que esses 4 compromissos, eles se complementam, né? Eles se complementam para nós vivermos a nossa essência. E eu quero ler um trechinho do livro para vocês, adoro ler uma parte do livro para vocês, e eu escolhi essa aqui, que fala o seguinte: o amor em ação, ele só produz felicidade. A felicidade é uma escolha. Temos a opção: sofrer ou amar e ser feliz. Qual a sua opção? Então, assim,
qual a opção que nós estamos fazendo? O que esse livro me trouxe como mensagem principal é que a gente, quando a gente é criança, a gente não tem poder de escolher tudo, né? Que nossos pais escolhem, outras pessoas nos impõem muitas coisas. Mas quando a gente é adulto, nós temos essa liberdade de fazer escolhas, né? Escolhas para o nosso bem, seja para o nosso bem, seja para o nosso mal. Então ele fala isso e o que eu entendo, que quando a gente faz as escolhas pessoais para o nosso bem, a gente sempre vai se sentir bem, a gente sempre vai buscar a nossa felicidade. Então, assim, por mais que a gente tenha uma vida assim, atarefada, né, da vida adulta, assim, cheia de cobranças na comunicação, mas a gente, se a gente procurar viver a nossa essência, ter uma comunicação assertiva, falar a nossa opinião com sinceridade, né? Olhando sempre para não ferir o outro, né? Que a gente tem de ter cuidado, porque a nossa palavra tem muito poder, né? Se a gente fala uma coisa para uma pessoa que às vezes não está legal, isso pode machucar outra pessoa, a gente não sabe as consequências que isso pode ter na vida do outro, né? Então é isso, pessoal. A proposta dele é essa, que a gente faça coisas por nós, que nos deixe feliz, né? Que a gente cresceu e a gente, para não ficar querendo voltar para a infância, nós podemos fazer aquelas coisas que a gente gosta na vida adulta também, né? Às vezes a gente tira um tempinho ali do nosso dia para poder fazer aquilo que a gente gosta, assistir um filme, ler um livro, desenhar, pintar, conversar com uma pessoa que a gente gosta, de trocar ideia, ou simplesmente relaxar e não fazer nada, né? A gente precisa tirar um tempo para a gente fazer essas coisas que a gente gosta, porque essas coisas nos dão um sentido, né? Faz sentido para a nossa vida. E quando a gente fica renunciando àquilo que a gente gosta, negligenciando, a gente está negligenciando a nós mesmos. Então, assim, por que sempre viver fazendo, agradando aos outros e a gente vai se esquecendo? Não, a gente precisa primeiramente fazer aquilo que faz sentido para nós, né? Primeiro, todos esses compromissos aqui, ele fala justamente que é na busca de sermos nós, né? Não de agradar o outro, mas a gente fazer aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente faz sentido para nós sermos impecáveis na nossa palavra, quer dizer que nós vamos falar uma palavra para outra pessoa com sinceridade, mas que a nossa sinceridade não seja uma palavra que vai destruir o autoestima ou destruir o psicológico da outra pessoa. Ser uma palavra que vem para o crescimento, né? E a gente não tirar conclusões, a gente sempre dar o melhor de si, a gente ser uma pessoa assim que tem esses compromissos, não para poder honrar o outro, mas honrar nós mesmos. Porque quando nós honramos a nós mesmos, nos damos a oportunidade de vivermos a nossa essência, nós também honramos o outro. Porque a partir da nossa ação, o outro também nos percebe. A gente percebe o outro, mas ele também nos percebe. E ele vê, poxa, aquela pessoa ali está vivendo a essência dela, que legal, né? Então, a nossa vivência é uma experiência para o outro também. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comenta aqui embaixo para mim a sua sugestão. Eu estou pensando de trazer vídeos semanais, uma vez por semana, fazer um vídeo aqui pro canal. E aí, o que vocês acham? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, compartilha com seus amigos, com a sua família, com quem vocês acham que vai contribuir, né, esse vídeo. Porque às vezes a outra pessoa, você acha que não... Às vezes a gente compartilha e talvez não vai ajudar, né? Então é compartilhar com aquelas pessoas que você acha que gosta de ler, que gosta desses temas, né? Aí pode ser muito interessante. O livro é muito bom, vale a pena. É um livro bem fininho, ó. Uma leitura rápida. E lê aí na casa de vocês,
eu acredito que vocês vão aprender muita coisa, assim como eu. Então é isso, pessoal. Tchau, nos vemos nos próximos vídeos.